capítulo de número 6 de Gênesis. Vamos ler alguns versículos, bem? Glória a Deus. Glória a Deus. Capítulo de número 6, a partir do versículo de número 9, vamos estar lendo até o versículo de número 18. Diz assim a palavra do Senhor: Estas são a geração de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido, e seu caminho sobre a terra. Verso de número 13. Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vinda, porém perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faz para si uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca e a betumarás, por dentro e por fora, com betume. E desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Fará na arca uma janela, e de 1 côvado o acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiro, porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo do céu. Tudo o que há na terra expirará. Verso de número 18. Mas contigo estabelecerei o meu concerto, e entrará na arca tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. Amém? Glória a Deus. Podem se assentar? Glória a Deus. Eu fiquei feliz quando eu entrei aqui e vi as crianças, enfeitadas. Eu me senti criança também nesta noite. Amém? E eu quero dizer para os irmãos, desde quando eu entrei, eu me senti em casa, porque aqui há um povo que irá morar no mesmo céu que eu irei morar. Amém? Eu sou lá do estado de Goiás. Eu sirvo a Deus há 23 anos na igreja Assembleia de Deus Ministério de Madureira. Mas não é placa de igreja que irá salvar o ser humano. Sim, Jesus Cristo, não é verdade? E nesta noite eu estou feliz por estar aqui. Como eu disse, eu me alegrei em ver as crianças, me senti uma criança, e a Bíblia diz que nós devemos nos tornar como criança, se nós quisermos entrar no reino de Deus, não é verdade? E nesta noite, Deus me deu essa palavra. Eu confesso para os irmãos que eu levantei às 5 da manhã, porque eu fui para o meu trabalho, e trabalhei das 6 da manhã até as 6 da tarde. E fui até na minha casa, tomei o meu banho e disse: eu sei que Deus tem uma palavra para aquele povo, a qual a Luana tinha me convidado para estarmos aqui. E eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu e para o meu coração. Amém. Quantos conhecem a história daquele centurião de Cafarnaum? Quantos conhecem? Eu acho que todos conhecem, Quando ele seguiu a Jesus, ele disse: olha, o meu servo está tremendamente enfermo. E Jesus disse assim: eu irei até a sua casa. E ele disse: eu não sou digno que entre na minha casa, mas dizeis uma palavra, e o meu servo sarará. Nesta noite, eu quero te dizer que talvez uma palavra é o que você precisa ouvir nesta noite. Uma palavra, não é verdade? Se nós formos olhar
Eu não acredito que houve um tempo tão difíceis para nós que somos pais, para ensinar aos nossos filhos o caminho que ele deve andar. Não é verdade? Nós olhamos para essas crianças. Eu estava prestando atenção nesta igreja. É uma igreja jovem, né? A maioria dos membros são jovens, que têm os seus filhos e têm uma responsabilidade muito grande de ensinar essas crianças no caminho em que eles devem andar. Então nunca se houve um tempo tão difíceis, né, para a igreja quanto a este tempo de ensinar a eles o caminho que ele deve andar. E nós lemos essa passagem, né, da vida de Noé. Quando Deus o chamou, nós podemos ver que Noé era a quarta pessoa de uma geração de homens de Deus, né? Começando pelo seu bisavô, chamado Enoque, um homem que aos 65 anos teve o seu filho chamado Matusalém. E após os seus 65 anos, a Bíblia diz que ele andou 300 anos com Deus e Deus o tomou para si, bisavô de Noé, né? Matusalém, eu creio que foi um homem obediente ao seu pai, porque a Bíblia diz, né, para nós filhos, que o primeiro mandamento com promessas é sermos obedientes ao pai e à mãe. Então eu acredito que Matusalém, ele foi um homem obediente ao seu pai, avô de Noé. A Bíblia diz que Matusalém, aos 87 anos, ele teve um filho chamado Lameque, aleluia. E após ele ter esse filho, ele viveu 969 anos. Então eu digo que Matusalém, ele foi um homem obediente aos seus pais, porque é o primeiro mandamento com promessas, aleluia, tá bem? Lameque, aos 182 anos, ele teve um filho chamado Noé, a qual Lameque o abençoou, porque aquele homem seria o salvador da sua geração. E Deus, ele olhou para a terra e viu que a terra estava corrompida, né, pela maldade do homem, pelo tudo de ruim que o homem poderia fazer. Deus olhou para a terra e viu tudo isso, mas ele viu em Noé um homem temente a Deus, um homem que seria capaz de salvar uma família, né, de levar uma família para que a vida na terra pudesse prosseguir. Então Deus disse a Noé que ele iria exterminar a carne sobre a face da terra. Por quê? Porque a terra, o homem, ele tinha se corrompido diante de Deus. E Deus dá uma incumbência a Noé. Eu não vejo aqui na Bíblia Deus falando para a mulher de Noé. Eu não vejo na Bíblia Deus falando aos filhos de Noé. Eu não vejo na Bíblia Deus falando às noras de Noé. Mas ele diz unicamente para Noé: olha, você vai fazer uma arca, né? E passou as medidas de 300 côvados, né? Você vai construir a arca, que é, os 300 côvados são os 130 metros, aquele que a irmã leu, né? Os 50 côvados de altura é os 13 metros de largura, né? A largura, porque é aquela Bíblia, é da linguagem de hoje. Então Deus incumbiu a Noé a construir aquela arca, porque ele disse: olha, a humanidade está corrompida. A Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem, né? Porque quando Deus criou os céus e a terra, ele fez um jardim. Ele criou o homem, ele criou a mulher e colocou ali naquele jardim para viver eternamente. Mas ele também deixou no meio do jardim, né, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele disse para o homem: de toda fruta, né, que há aqui nesse jardim, você pode comer, mas dessa árvore você não pode comer. Então, por aí, pela primeira desobediência, entrou o pecado no mundo. Então, até a era de Noé, né, o povo foi se corrompendo cada dia mais. O povo foi se... A corrupção sobre a face da terra era tremenda.
ao ponto de Deus dizer que se arrependeu de ter criado o homem. E Deus incumbe a Noé a responsabilidade de salvar a sua família. E nós vamos trazer para os nossos dias de hoje, né? Nós que somos pais, a responsabilidade nossa de fazer com que os nossos filhos, né, que as nossas noras, né, que os nossos genros, né, não se desviem do caminho do Senhor. Imagina, né, 120 anos passou Noé construindo aquela arca, né, a terra toda corrompida, o gênero humano, né, em alta corrupção, e Noé teve que construir a arca e cuidar dos seus filhos, cuidar da sua esposa, cuidar das suas noras, para que elas não se corrompessem também com o mundo. 120 anos passou Noé construindo a arca, né? E sem que os seus filhos, sem que as suas noras, sem que a sua esposa se desviassem desse caminho. Essa responsabilidade Deus nos colocou nos nossos corações, a nossa responsabilidade, nós que somos pais. Então, não é depois que meu filho casa que terminou a minha responsabilidade para com ele, para que ele continue nos caminhos do Senhor, né? Ao contrário, aumenta mais uma pessoa na minha responsabilidade de ensinar o caminho e não deixar que ela se desvie dele. Não é verdade? Então, naquele dia, Deus dá essa responsabilidade a Noé, para que ele construísse a arca, porque Deus iria destruir a terra com o dilúvio, né? E Deus disse: olha, você vai construir a arca, e você vai entrar com a sua família, com a sua esposa, com os seus filhos, né? E com as suas noras, né? E de cada animal, e qual nós vimos aqui a representação das crianças, né? Que ficaram lindas. De cada animal você vai colocar 2, um casal, para que a vida pudesse continuar. Aleluias. Quando Jesus escreveu o evangelista Mateus escreveu as palavras de Jesus no capítulo 24 de Mateus, ele diz assim: como nos dias de Noé, casavam-se e davam-se em casamentos, né? Como nos dias de Noé, casavam e davam-se em casamento. Aí ele diz que a vinda do Filho do Homem, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o próprio Filho, mas unicamente o Pai. Quando eu creio que quando Deus determinou que Noé construísse aquela arca, Noé, ele era agricultor, ele não era um marceneiro, né? Ele não era um carpinteiro, mas Deus, ele não chama os escolhidos, né? Ele não chama os capacitados, ele capacita aquele que ele chama, né? Então ele chamou Noé e capacitou para que ele fizesse aquela arca. Mas Deus não disse para Noé: olha, você vai passar 120 anos construindo essa arca. Hoje, eu aceitei Jesus no dia 7 de fevereiro de 1996. Tem 23 anos que eu sirvo a Jesus. E eu espero Ele a cada manhã, a cada tarde e a cada noite, né? Porque Paulo, quando ele escreve aos Tessalonicenses, no capítulo 4, ele diz assim, ó: irmãos, eu não quero que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, os que já morreram. Ele diz assim: porque o mesmo Jesus, ele descerá do céu com alarido e voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Ele diz: e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí Paulo diz assim: e nós, os que estivermos vivos, há 2000 anos atrás, Paulo tinha essa esperança de ser arrebatado por Jesus, ainda em vida, porque ele diz, quando ele diz nós que estamos vivos, que estivermos vivos, seremos arrebatados para encontrar o Senhor nos ares, né? Assim como Noé não sabia que ele gastaria 120 anos para que ele pudesse introduzir na arca todos os animais, né, e as suas noras, né, os seus filhos e a sua esposa, hoje
nós não sabemos também que dia virá o nosso Senhor para levar-nos para morar com Ele nos céus. Né? A Bíblia diz, se o pai de família, mais uma vez, Deus diz ao pai de família, soubesse a que hora entraria o ladrão em sua casa, nós vigiaria para que ele não entrasse. Se nós soubéssemos, né? Assim também será a vida de Jesus. A Bíblia diz que quando Noé terminou a arca, que ele colocou todos os animais, toda a sua família, e que passou 7 dias, começou a chuva, né? Só que o arrebatamento da igreja será diferente. A Bíblia diz que será como um relâmpago, que começa do Oriente e vai até o Ocidente. Será como um abrir e fechar de olho, né? Então a responsabilidade minha, a responsabilidade sua de ensinar os nossos filhos, de ensinar as nossas noras, né? De ensinar os nossos genros que Jesus está voltando, é muito grande. Porque, como eu disse, nunca se houve um tempo tão difícil de ensinar, de colocar nos corações de nossos filhos, né, o caminho de entrarmos no céu. A Bíblia diz no capítulo 7 de Mateus que espinhoso é o caminho, que estreito é o caminho, e largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição. Então, não está fácil. Os dias são maus. Provérbio no capítulo 14, o versículo de número 12, ele diz: há caminhos que para o homem parece ser direito, mas o fim dele é caminho de morte. Então a nossa responsabilidade de fazer com que os nossos filhos entrem no céu é a mesma responsabilidade que Noé teve de construir a arca, de fazer com que os seus filhos, as suas noras e a sua esposa entrassem na arca como cada casal de animal. São nossas responsabilidades, porque os filhos é nosso, mas são herança de Deus, né? Essa é herança de Deus. Então Jesus Cristo disse: olha, como foi nos dias de Noé, casavam, bebiam, comiam e davam-se em casamento. Muitos estão desapercebidos. E ele disse: a vinda do Filho do Homem será como um relâmpago, será como um abrir e fechar de olhos. Então nós devemos, a cada dia, colocar nossos filhos, nossos netos, né, a nossa família, porque a responsabilidade é do pai, que é o cabeça, né? Eu louvo a Deus pela esposa que tenho, porque tudo que eu faço, ela está do meu lado. Então, eu não digo que lá em casa eu sou o cabeça, eu digo que nós dois somos a cabeça do nosso lar, porque ela verdadeiramente, como Adão disse, verdadeiramente és tu carne da minha carne e osso dos meus ossos. Eu louvo a Deus pela esposa que tenho, porque me ajuda, né, em todos os momentos da minha vida. Então que você ajude o seu esposo também a ensinar os seus filhos. Não dê essa responsabilidade só para ela. Não dê essa responsabilidade só para ele. Seja verdadeiramente uma ajudadora do seu esposo. Porque a Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus Cristo veio para dar vida e vida com abundância. Então, não é responsabilidade só de um, mas sim do casal, porque se torna uma só carne, né, após o casamento. Então, vem os filhos, vem as responsabilidades que Deus confiou em mim e confiou em você, de levarmos os nossos filhos até os céus. Glória a Deus. Então, Deus glória a Deus. Estes feitos que Noé fez, ele foi lembrado lá no livro de Hebreus, no capítulo de número 7, né? Ele diz que pela fé Noé, não vendo,
mas ele creu, né? E obedeceu a Deus e construiu aquela arca. Então, quando ele diz assim, ó, a terra porém estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violências. No capítulo 24 de Mateus, ele diz a mesma coisa que diz, é o princípio de dores. Quando nós vimos de guerra, rumores de guerra, terremotos, fome, peste, tempestade, em vários lugares, ele diz, ainda não é o fim, é o princípio de dores. Então tudo isso nós estamos vendo. Então naquela época, né, há muitos mil anos atrás, né, alguns milênios atrás, a terra tinha se corrompido diante de Deus também. Então não é de agora, são de muito tempo, né, que a terra vem se corrompendo diante de Deus, e Deus tem olhado para a terra, e eu tenho certeza que não tardará a volta de Jesus, porque o versículo de número 11, quando ele diz, a terra porém estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Eu confesso para os irmãos que eu não gosto de assistir mais jornal, né, na televisão, porque só vê coisa ruim, só vê pessoas, pai matando os filhos, né, coisas horríveis. Então é princípios de dores, ainda não é o fim, porque o fim, a Bíblia diz que quando este evangelho for pregado a todo mundo, aí sim, aí virá o fim. E nós podemos ver que através da mídia, através da televisão, internet, este evangelho está sendo alcançado pessoas muito distantes, pessoas que não tiveram oportunidade, mas através da mídia estão sendo alcançadas, né, através dessa palavra. Então podemos ver que a volta de Jesus, ela está próxima, ela não demora. Então nós devemos cuidar do futuro da igreja, que são as crianças, né? Eu ouvi crianças respondendo aqui perguntas que nos alegram. Quando a Luana diz que nós devemos ensinar a criança no caminho em que ela deve andar, porque quando ela crescer, ela não se desviará dele. E nós podemos ver que Noé era a quarta geração de uma família que servia a Deus, né? Primeiro Enoque, que andou e foi levado por Deus, não se viu mais Enoque. Matusalém foi um homem temente a Deus, né, que viveu os 969 anos. Lameque abençoou a Noé, para que Deus cumprisse em Noé o desejo do coração dele. E nesta noite, eu tenho certeza que você foi chamado, pai, né, mãe, avô, sogro, sogra, né, nora, genro, para servir a este Deus e ir morar nos céus, né? Porque não teria sentido se nós não tivéssemos a esperança, como Noé, mesmo não vendo, mas ele creu e construiu aquela arca e colocou ali todos os animais, né, a qual Deus determinou. Assim também somos nós. A fé, a Bíblia diz lá em Hebreus, que é o firme fundamento das coisas que não se vê, né, mas que nós espera. Então, a cada manhã, a cada tarde, a cada noite, vamos estar esperando Jesus, né? Porque o dia de amanhã não nos pertence, o ontem já passou, então é agora. Se Deus nos der essa oportunidade de mais uma noite, quando amanhecer, vamos agradecer a Ele. Senhor Jesus, eu estou aqui, se o Senhor voltar, leva-me contigo, leva o meu filho, né? Leva a minha nora, leva o meu genro, leva o meu esposo, a minha esposa, o meu pai, a minha mãe. E nós devemos orar ao Senhor, clamar ao Senhor, porque os dias são maus, diz a Bíblia. O mundo jaz no maligno. Quando você diz uma palavra para um de seus filhos, o mundo lá fora tem 2, 3, 4 palavras ao contrário, para desfazer aquilo que você falou. Então nós precisamos orar. A Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar.
O que é orar sem cessar? Não é eu estar de joelho, né, todo tempo orando, separado, como diz lá em Mateus, que eu devo colocar o meu quarto e orar, né, ocultamente. Mas eu estar fazendo o meu trabalho, eu estar fazendo o meu almoço, eu estar, né, fazendo o que quer que seja, mas o meu coração está ligado nos céus. Porque a vida dele será como abrir e fechar de olhos. Então, nesta noite, eu tenho certeza que desde os louvores, desde a apresentação das crianças, né, a apresentação dos fantoches, Deus está falando conosco. Deus está falando conosco. Eu me alegrei muito de estar sentado ali e ver algo que fazia tempo que eu não via, né, uma apresentação com as crianças, né, uma brincadeira com as crianças. Hoje, muitas igrejas têm pegado seus filhos e levado para uma sala, né, distante e não têm ensinado para elas o caminho que elas devem andar. Infelizmente, né, nós precisamos dos nossos filhos dos nossos lados, ensinando a eles os caminhos, ensinando a eles a verdade, para que eles não venham se desviar e que no futuro venha nos alegrar, né? Amém? Então vamos colocar em nossos corações, vamos proteger os nossos filhos do mundo lá fora, vamos proteger nossos filhos, né, das investidas do inimigo de nossas almas, que não são fáceis, são grandes, são muitas as investidas dele contra, né, os nossos filhos. Então vamos cuidar, né, na base da oração, vamos orar e ensinar a eles. Amém? Eu agradeço essa oportunidade, né? Que Deus possa abençoar. Eu amei conhecer esta igreja, né? Uma igreja linda, está de parabéns esta igreja, né? Quando eu digo igreja, eu não digo o templo é lindo também, mas cada pessoa que está aqui eu posso ver a face de Cristo em cada uma. Então eu já posso dizer, a Bíblia diz em Romanos no capítulo 13, versículo de número 8, ele diz assim: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, que ameis uns aos outros. Então, eu quero dizer para essa igreja que ela tem uma dívida a partir de hoje para comigo e a minha esposa, é de me amar como seu irmão, é de me amar a minha esposa como a sua irmã também. Então, essa dívida, né, eu tenho com você e você tem comigo a partir de hoje, amém? Amém. Então, a Bíblia diz: não devais coisa alguma a não ser o amor, porque ameis uns aos outros. Então, eu quero dizer para esta igreja que eu já amo a cada um em nome de Jesus, amém? Deus abençoe.